Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Conversa de Homem. E hoje nós vamos conversar sobre como permanecer firmes num mundo que tenta destruir tudo aquilo que tem valor, tudo aquilo que aprendemos que tem valor, tudo aquilo que aprendemos que é importante e que tenta inclusive destruir a própria verdade. Então, como permanecer firmes em defesa da verdade em um mundo que vive na mentira? Nós estamos vivendo aquilo que alguns anos atrás, quando alguém mencionava, isso era visto como um cara com chapéu de alumínio, teoria da conspiração e etc. Mas coisas que a gente falava com exagero, achando que estava exagerando, com brincadeira algum tempo atrás, se tornou realidade. Como, por exemplo, hoje você ter que sofrer preconceito por simplesmente sustentar uma verdade, uma realidade que se impõe. Vi outro dia um vídeo tendo discussão política em que um político pediu que, um político brasileiro, Nicolas Ferreira, pediu que uma deputada, acredito que era uma deputada, apenas definisse o que era mulher. E acredite, isso fica polêmico hoje em dia, né? Hoje nós temos que conviver com uma nomenclatura do tipo pessoa que menstrua. Complicado, né? As ideologias e as vontades e os desejos se impõem àquilo que é a realidade. Então, se uma pessoa quer se sentir algo, as outras pessoas estão sendo obrigadas pelo politicamente correto a encará-la como se ela fosse aquilo que ela deseja, ainda que isso não seja a realidade. Seria como eu dizer que eu tenho que afirmar que um limão é doce, mesmo ele sendo azedo. E esse aspecto da mentira não é só nesse ponto dessas ideologias, do sistema, em defesa de minorias, criar certas coisas ou mudar a realidade. Não, também no aspecto de destruição da nossa própria verdade histórica, da concepção do que é belo, da concepção do que é correto, da moral. A moral cristã ocidental vem sendo cada vez mais combatida, diminuída e encarada como alguma coisa de alguém que é fanático, que é menos inteligente, ou melhor, que é menos culto, né? Porque hoje, por exemplo, para que você seja tido como aceito como uma pessoa culta, você então não pode você não pode sustentar, por exemplo, a fé, tá, sabe? Ou você não pode defender instituições como família, como igreja. Tudo isso vem se impondo de uma forma que nós temos que nos preparar e entender que nós já estamos em um meio, em um momento em que muito se parece com aquilo que a gente vê na cidade de Sodoma e Gomorra, quando a gente olha para a Bíblia. Então, nós já estamos vivendo num meio em que nós, que acreditamos em família, que acreditamos em valores cristãos, que acreditamos, que admiramos uma obra de arte como uma Mona Lisa, ou como um quadro como a Santa Ceia, ou mesmo uma pintura, quando a gente chega num local e vê um pintor, mesmo que não seja famoso, mas vê que o cara pintou uma paisagem e ficou muito bonito, muito bem feito, e a gente admira o esforço e o talento daquele pintor. Isso tem sido substituído, por exemplo, por um cara enfiar uma haste num balde com areia e colocar uma cabeça de boneca em cima. E aí todo mundo chega e fica olhando, nossa, que arte maravilhosa, que arte moderna, que arte isso, que arte aquilo, quando na verdade aquilo é uma idiotice, uma babaquice que não requer esforço nenhum, nenhum talento, né, a não ser o de enganar as pessoas. Os nossos valores, eles estão sendo destruídos a tal ponto que o simples fato de você desejar ser um homem e que quer se aproximar de uma mulher, e essa mulher querer ser uma mulher, se orgulhar de ter o seu papel feminino dentro da sociedade, isso está sendo agora visto com maus olhos, sabe? Ser homem hoje é ser heterotop, macho escroto, ou ser uma mulher hoje em dia está sendo cada vez mais taxado como sendo uma pessoa submissa ao patriarcado, uma pessoa que não tem a capacidade, uma mulher é uma pessoa incapaz, uma pessoa que não consegue ser independente. Então veja que não há a escolha simplesmente de você sustentar
o que é básico para que uma sociedade viva saudável. Se nós pararmos para pensar, quando nós tiramos esses valores que a cultura ocidental trouxe, herdou do cristianismo, que o cristianismo construiu, o que vai sobrar, o que você vai ver são as sociedades antes do cristianismo. E o que você vai perceber é que não era um mundo melhor. Não era um mundo melhor. E não caminha para ser melhor, sabe? O que nós vemos é que a gente parece que está caminhando para uma animalidade. Será mesmo que a sociedade que a gente quer viver é uma sociedade baseada em nenhum controle sobre os seus impulsos? Será que a gente quer mesmo ver uma sociedade cada vez mais animalizada, em que basicamente é beber, comer e fazer sexo, né? E acasalar como animais aí? Será que é só isso a sociedade? Cada vez mais se entregar mesmo aos prazeres da vida, sem nenhum domínio próprio, sem a busca pela virtude, sem a busca pelo que é bonito, pelo que é correto, pelo que é moral? E aí nós vamos para o segundo ponto. O que nós podemos fazer? Qual a nossa postura? Senhores, a primeira coisa que a gente tem que aprender é o seguinte: uma muitas vezes, e aí a gente tem que estar preparado para o seguinte: nem sempre a gente vai conseguir mudar o cenário. Não quer dizer que a gente não deva tentar, sabe? Eu vi agora o atentado que teve ao Donald Trump, e logo após ele levar o disparo, ele levantou a mão e falou: lutem, lutem. E realmente é uma luta. E como é que nós devemos lutar? Sabe, e aí me vem à cabeça a forma que fez com que o cristianismo vencesse no passado e pode vencer de novo, que foi principalmente com a capacidade de resistir, de não ceder. Sabe o que você pode fazer principalmente? É continuar sendo homem num mundo que quer fragilizar os homens, é continuar buscando ser forte no mundo de fracos, é continuar buscando falar a verdade, mesmo quando o mundo valoriza a sua mentira. E a mentira não está só, como eu mencionei antes aqui, só naquela questão de tentar impor uma ideologia política, ou de minorias, ou etc. Não. A mentira está em tudo hoje. As pessoas estão mentindo como se mentir fosse uma parte natural, fosse uma coisa completamente aceitável, né? Então, hoje você vê pessoas mentindo, falseando a própria vida, para vender como se ele fosse então um exemplo de pessoas que pode inclusive te ensinar a ter uma vida maravilhosa como a deles. Então a gente vê hoje falsos religiosos, falsos vencedores, falsos gurus, falsos milionários, falsos conquistadores, falsos mulherengos, tudo falso, né? E nesse meio todo, quem é que tem coragem de levantar e dizer assim: não, cara, não é bem isso, essa não é a realidade, não é o que eu tô vendo, não é o que existe de verdade, e sustentar isso? Então, cabe a nós continuarmos firmes nessa questão. Gente, já tá passando o pessoal aqui, aí eu acabei me distraindo aqui. Nós temos que ser capazes de resistir a isso. Então, se hoje estão, por exemplo, desconstruindo a figura da mulher, então você que sabe, que aprendeu com seus pais quais são os valores, o que é o correto, valores do que é o certo, do que é o correto, não ceda a essas ideologias feministas, sabe? A essa baboseira que quer te colocar contra os homens, que quer colocar para você como que todo homem fosse um macho escroto só porque ele é homem, né? Então, talvez você possa olhar para o seu pai e lembrar assim: poxa, mas meu pai não era assim, meu pai protegeu a gente, meu pai protegeu minha mãe, meu pai protegeu meus irmãos, meu pai me protegeu, meu pai ralava. Então, assim, olha, sabe, olhe e veja que não é isso, sabe? E lembre também da figura da sua mãe, aquela mulher que cuidou dos filhos, que esteve do lado do marido quando ele precisou, que dobrava o joelho no chão pedindo a Deus quando o filho estava doente, pedindo pela saúde dele. Gente, essas coisas não podem morrer, a gente não pode deixar. E aí a gente vai para outro ponto. Hoje é resistir, sabe? É permanecer firme, independente das consequências, sabe? Cara, não importa se você vai perder amigos, se você vai perder seguidores em grupos de redes sociais. Eu garanto para você o seguinte, que vale muito mais, sabe? Você contribuir para que os nossos valores sejam resgatados, você contribuir para que o seu filho viva, o seu neto viva numa sociedade em que ele possa ter liberdade, sabe? Liberdade de pensar, liberdade de defender o que é correto, liberdade de falar o que acredita, de viver o que acredita, do que
você, para ter likes, ou para ter seguidores, ou para ter ganhar tapinhas nas costas e pessoas dizendo que gostam de você. Eu me atrevo a dizer o seguinte: se o mundo gostar de você hoje, sendo bem aceito pelo mundo, cara, se as pessoas estão te admirando e dizendo que você é maravilhoso, repense, você provavelmente está do lado errado, entende? Então, o terceiro ponto aqui, né, que a gente vai mencionar dentro dessa luta de resistência, também tem a questão do que nós vamos fazer em relação ao futuro. E aí entra a questão de como educar os nossos filhos, preparando eles para que sejam mais fortes ainda, preparando eles para o que vem por aí. Olha, provavelmente a nossa sociedade, ela está indo para um caminho que não vai ter volta, né? Nós provavelmente estamos vendo a nossa cultura ocidental sendo destruída, e muito provavelmente nós teremos aí uma sociedade, valores como o do Islã ou dos comunistas tomando de conta, e vai valer aquela frase, vai valer a velha frase do Rock Balboa, né, do Rock 6, né? Não vai importar muito o quanto a gente conseguiu bater, mas o quanto a gente consegue continuar lutando, sabe? Mais o quanto a gente... uma abelha aqui. Mais o quanto a gente consegue continuar lutando. E principalmente em relação a isso, preparar os nossos filhos para essa luta. Tem um versículo bíblico que tem em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando adulta não se desviará dele. Então, prepare o seu filho. Então, prepare o seu filho para ser forte. Mais importante do que você achar que deve dedicar sua vida a construir patrimônio para deixar para o seu filho, um patrimônio que você não tem garantia nenhuma de que o Estado não tomará dele. Não, mais importante que isso, mais importante do que você deixar casa, do que você deixar carro, do que você deixar dinheiro, mais importante do que qualquer coisa, é você deixá-lo preparado para viver e sobreviver em qualquer sociedade. Ele conseguir ser forte para enfrentar qualquer situação, seja de abundância, seja de escassez. Então, torne seu filho forte em todos os aspectos, intelectualmente, fisicamente. É muito importante você praticar algum tipo de esporte e levar o seu filho para esse mundo. Eu, pelo menos, acho que é indispensável para um homem ele praticar algum tipo de arte marcial, ele se dedicar a ser capaz de se defender e ensinar, e isso deve ser ensinado para o seu filho, também a defender os seus, defender a sua mãe, a sua irmã, a sua esposa quando ele for adulto, os seus filhos e etc. Ou seja, cumprir o papel de homem. Então, um outro aspecto que nós temos que ver também é o seguinte: nós não podemos deixar de acreditar que é possível lutar por esses valores, que é possível ter uma família, que é possível encontrar uma mulher que seja decente, sabe? Por exemplo, no movimento Red Pill, muitas verdades estão sendo ditas ali. É verdade que o feminismo destruiu a boa parte das mulheres hoje em dia, a mente de boa parte das mulheres, o valor que as mulheres davam, por exemplo, ao casamento, à moral, a viver uma vida não tão depravada. Não, pelo contrário, é verdade que hoje a depravação está tomando de conta tanto de homens quanto de mulheres, mas a gente não pode esquecer que eu tô aqui falando para vocês aqui, tem outros canais que estão defendendo valores, que estão tentando resgatar esses valores, que estão lutando, estão na luta, sabe? Fight, que nem disse o Donald Trump. E se tem essas pessoas, também tem crianças que estão sendo criadas com esses valores, também tem mulheres por aí que estão resgatando esses valores, tem mulheres que estão redescobrindo Deus. Então nem toda mãe solteira é uma MSOL caçadora de oportunidade, querendo só um homem para sustentar o filho dela. Nem toda mulher divorciada é, na verdade, uma mulher que andou tendo uma vida de depravações e agora está arrependida. Não, tem aquela mulher que tentou, que correu atrás, que tentou viver uma vida e não foi possível. Tem a mulher que teve um casamento e não deu certo, infelizmente, às vezes por culpa do próprio do homem, ou por culpa dela mesma, mas amadureceu, aprendeu com os erros. Tem homens por aí que já estão no segundo, terceiro casamento e demoraram para amadurecer, para aprender, mas que mudaram. E isso vale tanto para um quanto para outro. Então, sempre vai haver alguém que está buscando resgatar certos valores, que vai estar buscando lutar para ser uma pessoa melhor. E a gente tem que acreditar nisso. Então, também, a gente não pode rejeitar a ideia de
Hoje não tem mais como, diante da sociedade do jeito que está, não tem mais como construir uma família, não tem mais como ter filhos. Enquanto você pensa assim, você contribui para uma sociedade que está ficando cada vez mais velha, com menos jovens, os poucos tendo menos filhos, portanto uma força jovem para defender esses valores cada vez menor. E entre esses poucos que estão aí, essa geração que está aí, ainda está fragilizada. Enquanto isso, muçulmanos e chineses estão tendo muitos filhos e ensinando a serem homens fortes e preparados para a batalha, preparados para qualquer luta. Então, não contribua com esse sistema achando que, então agora eu vou me afastar. Isso, de certa forma, acaba sendo uma covardia. Então você tem medo de enfrentar as dificuldades da sociedade atual, e aí você abre mão dos valores. Então quando você se torna, eu sou um cara que eu não vou me relacionar com mulher nenhuma, eu quero ser só o boyzinho que não se preocupa com nada e não precisa construir nada. Isso também não vai contribuir em nada para que você veja uma sociedade melhor. Então eu espero que esse vídeo tenha contribuído, sabe? A mensagem é essa, agarre-se aos seus valores. Se você acredita no que é correto, no que é bom, se você acredita que ter uma vida espiritual é importante, que ter Deus na sua vida é importante, que família é importante, se você acredita nessas coisas, defenda-as, resista à tentação de ser aceito, de ser o legalzinho, aceito dentro do politicamente correto. Eu vou recomendar para vocês a leitura do livro 1984, do George Orwell, em que ele mostra uma sociedade que, gente, é impossível você não ver a semelhança do que está acontecendo hoje. Como o politicamente correto, ele fala do Ministério da Verdade, como o Ministério da Verdade é o principal propagador de mentiras para fantasiar, para criar uma fantasia, uma matrix em que as pessoas têm que acreditar. Então, a história, o que é verdade, só é aquilo que o Ministério da Verdade diz que é verdade, entendeu? Hoje nós estamos aí que a verdade, para ser fake news, só depende de quem quer que ela seja uma fake news, né? Então, pessoal, fiquem firmes, sejam prontos a enfrentar, seja o que for, principalmente com a resistência. Continuar de pé e continuar dizendo, é nisso que eu acredito. Então, se você gostou desse vídeo, gente, dá o like, curte, compartilha com os colegas aí, envia nos canais de amigos, porque a gente depende disso para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e distribua para mais pessoas. Então é isso aí, valeu, até o próximo vídeo.